Olá pessoal, continuando nessa videoaula a gente vai continuar a explicação anterior, só que eu vou abordar temas que eu não falei anteriormente. Por exemplo, naquele servlet que a gente viu, que é essencialmente essa implementação aqui do André Java, vocês lembram que nós tínhamos aqui, ele herdava um servlet HTTP, tinha o método post e o método do get. Está aqui do get. E o método do get chama o método post. Maravilha. Se no meu exemplo anterior eu não tenho nenhum campo aqui para colocar, então o método do post jamais vai encaminhar nenhum parâmetro. A única forma de eu mandar um parâmetro é por aqui, ó. Então veja que eu posso alterar aqui, ó. Apertei Enter, ele manda o parâmetro, chamou do post, aqui ó, do post, ele chama o do post eu quero pegar o parâmetro que chama nome. E aí, como o parâmetro que chama nome aqui é o contém Daniel, ele colocou Daniel, pronto, está funcionando o nosso servlet. Acontece que tem algumas coisas aqui que estão meio automatizadas, mas elas não deveriam. Por exemplo, aqui nós temos... O que é esse servlet UAB? Por que eu precisei usar esse campo aqui, esse pedaço no nome? Aliás, como é que é composto esse nome? Primeiro nós temos o HTTP que referencia o que? O nosso protocolo web. Segundo, nós temos o localhost que referencia quem? A minha própria máquina. Localhost é o meu computador. Tanto que se a gente em qualquer lugar colocasse ping localhost, olha lá, eu estou pingando quem? A minha própria máquina, tá vendo lá? Ó? Meu próprio computador. Maravilha. E ele retornou reply from de mim mesmo, tá vendo? Ok. Então, aqui o que é esse 8080? É a porta com que o Glassfish está guardando requisições. Quem que é o Glassfish? O Glassfish, aqui em serviços, ele é o meu servidor web. Está aqui, ó. Ele é o meu servidor web. É ele que vai... Olha lá, ó, meu servlet UAB está aqui, ó. Esperando. Eu tenho dois aplicativos aqui que ele já está executando, tá vendo? Então, ele já está prontinho para aguardar as minhas solicitações, o Glassfish. Então, são os dois projetos que eu tenho aqui. Eu tenho o Glassfish aberto, são os dois aplicativos que eu tenho disponível. Nós estamos estudando agora o Servlet UAB. Então, é por isso, por causa dessa porta, essa é a porta com que esse programa fica aguardando os nossos Javas, Java Beans e assim por diante, os servlets, mandarem informações. Então, no caso, Uh, o que é esse servlet UAB e o próprio nome André? Bom, a gente pode pensar que André é o nome da classe, então poderia ser assim, mas não necessariamente é dessa forma. E esse servlet UAB, será que eu não poderia transformar isso só para UAB ou então colocar uma outra coisa qualquer? Bom, eu posso sim. E a gente faz isso através desse arquivo aqui, ó, somweb. Está aqui ele aqui, ó. Vejam que no início ele é um XML. Aqui, isso aqui é o que ele é, tá? Então, ele diz ó, que a raiz de contexto deste projeto é servlet UAB. É por isso que eu tenho que colocar esse nome, servlet UAB, logo depois da porta. Mas vejam que eu posso retirar isso aqui, eu posso alterar essa configuração como exatamente eu estou fazendo nesse momento. Eu vou colocar aqui só como UAB e vou salvar o meu projeto. Vejam que se eu salvei esse encaminhamento de servlet UAB que estava funcionando aqui anteriormente, ele já não funciona mais. Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Vou apertar Enter. Vejam que agora ele não pegou, por quê? Porque ele achou que o recurso não está disponível. Mas veja, porque esse caminho não está correto. Então, se eu colocar o caminho correto agora, ele chama, tá vendo? Ele já chamou, já mandou o parâmetro, o do post pegou o parâmetro, já preencheu, está funcionando o meu servlet corretamente. Agora, e esse nome aqui, André? Da onde que ele vem? Isso é uma outra coisa interessante, que se você olhar aqui no Sum Web, ele só chama a partir da onde todas as minhas classes estão disponíveis. Agora, cada classe, eu posso chamar ela de um lugar diferente. O André, ele chama André porque o nome da classe é André.
o exemplo é porque a classe chama exemplo, o primeiro exemplo é porque a classe chama... Não, isso não necessariamente tem que ser dessa maneira. Como é que ela é feita? Ela é feita nesse arquivo web.xml. Está aquele aqui, ó. Então eu posso abrir, ele está aberto aqui. E aqui a gente pode trabalhar como? Eu tenho os servlets que eu quero disponibilizar. Então vejam, o meu servlet André, que está dentro do pacote aula servlet, está aqui, ó, André, que está dentro do pacote aula servlet, então é essa classe. Ela vai estar disponível pelo caminho através da palavra André, mas ela não necessariamente ela precisa ser desse jeito. Eu posso colocar então primeiro servlet, ou então melhor, unidade 5, que é o que a gente está estudando. Então olha, vou salvar, salvei, né? Vejam que se eu vier aqui agora, da mesma forma como eu alterei antes, se eu colocar aqui, ó, e apertar Enter, disponível, indisponível, is not available. Então agora eu vou colocar aqui, ó, ao invés de André, vou colocar o caminho unidade 05. Tá lá, ó. Então vejam que esse caminho aqui, ó, para onde o seu browser, o servlet, aonde ele vai ser encontrado, ele depende exclusivamente da configuração desses dois arquivos que estão dentro do webinfo. Tá ok, pessoal? Então essa eu acho que é a grande dúvida que fica quando a gente acaba de configurar um servlet e a gente fala como que eu vou disponibilizá-lo. Bom, aqui a gente pode até ver, ó, ele coloca aqui, ó, como é que a gente analisa isso daqui? Então, ó, display name, bem-vindo, descrição, servlet name, esse aqui é o nome do servlet, e esse aqui é a classe. Então, um nomezinho qualquer e uma classe. Agora, onde que ele está? Está aqui, ó, dentro dessa pasta, primeiro. Então, aqui é como você vai achar, e aqui é um nomezinho disponível para o mapeamento. Vejam que isso a gente tem aqui também perfeitamente, olha só. Se eu vier aqui em XML, ó, aquele arquivo, ó, eu tenho aqui server name. Vamos procurar aqui, servlet, olha só. Primeiro eu mapeei o servlet. O nome do meu servlet é André. É um nome qualquer que eu coloquei para ele fazer referência aqui dentro. E a classe dele é esse daqui, ó. Agora, o mapeamento dele, ó. O André, ele está onde? Ele vai ser encontrado através do barra unidade 5. Eu posso voltar isso aqui como estava antes e realmente demonstrar que o que a gente altera aqui, ó, acabei de alterar. O que você acaba de alterar aqui, na verdade, você poderia fazer manualmente aqui, ó. Acabei de fazer, tá vendo aqui, ó? Então, esses campos disponíveis aqui no NetBeans é só um jeito mais agradável da gente não mexer de forma direta no código, mas isso aí independe se você preferir acessar direto XML, você pode mexer aqui de forma direta. Então, uma coisa ele mapeia o servlet e outra coisa ele mapeia como que esse servlet vai estar disponível na internet. Então, tanto isso aqui é feito para o servlet como para o conjunto do projeto que está aqui, ó. Então você pode ver que, ó, context root, quer dizer, a raiz do meu contexto deste projeto está a partir do AB. Então eu posso executar vários aqui, ó, JSP UAB, servlet, eu posso ter vários projetos aqui dentro em contextos diferentes com diversas infinidades de classes disponíveis de forma individualmente através da configuração do arquivo web XML. Tá ok? Espero que tenha esclarecido melhor as dúvidas relativas à implantação do servlet e com que vocês consigam executar e implementar isso aí de forma satisfatória, tá?